Nós estamos conversando com a doutora Najma Alencar. Estamos falando sobre emoções, né? A doutora é especialista, gente, especialista nesse tema. E eu quero falar agora, doutora, sobre dependência emocional. Por quê? Porque, assim, são vários temas. E se nós formos abordarmos todos eles, a gente não vai ter o tempo. Então, um pouquinho de cada coisa. Agora vamos para a dependência emocional. De certa forma, nós todos somos dependentes, normalmente, porque a gente precisa de outras pessoas, né? Mas aí, como e quando, né, a dependência emocional, ela se torna um problema, como que eu consigo identificar a dependência emocional? A dependência emocional, ela, como você comentou, todos nós temos um pouquinho, mas a dependência emocional da qual eu falo com as minhas clientes é aquela que elas trocam a vida delas para estar em função do outro. Então, sabe aquela pessoa que para tudo o que está fazendo para poder fazer pelo outro, para agradar o outro, e muitas vezes ela se desgasta, se deixa de lado, e aí faz tanto pelo outro que acaba se perdendo de si mesma. E é o que eu chamo de camuflagem. Ela se camufla para poder estar com a pessoa que ela está. Ela precisa fazer tudo e ser perfeita para aquela pessoa não a deixar, não a abandonar. Então, veja, o que está por trás da dependência emocional também são os medos. Por isso que eu falo muito sobre emoções. O medo de ser abandonada, o medo da rejeição faz com que algumas pessoas se deixem de lado completamente para poder fazer e ser o outro. Então, a dependência emocional muitas vezes faz com que as pessoas elas se percam do seu próprio sentir. Então, eu não sei o que eu quero da minha vida, eu vou sonhar os teus sonhos, eu vou desejar os teus sonhos, eu vou fazer aquilo que você disser para eu fazer, porque eu tô tão desconectada de mim mesma que eu acabo esperando que você direcione a minha vida. Então, esse é um exemplo do como as pessoas elas se sentem quando elas estão com dependência emocional. Mas aqui a gente consegue colocar vários exemplos do dia a dia, exemplos práticos mesmo. Então, por exemplo, a pessoa que tem dependência emocional, ela tem uma angústia e uma ansiedade gigantesca se o celular dela não toca com uma mensagem. Se a pessoa lá, o amado, a amada, não manda uma mensagem, pronto, aquilo já é o suficiente para acabar com o dia dela. Muitas vezes, o estado de humor dessa pessoa, ele muda conforme o tanto de atenção que ela recebe. Então, a dependência emocional, ela é basicamente, exatamente, na verdade, o que a palavra fala. Eu dependo de você para sentir. Eu dependo de você para poder gerenciar, muitas vezes, as minhas emoções. Se você não está perto de mim, eu estou muito ansiosa, eu estou nervosa, estou com medo. Você está perto de mim, eu estou feliz. Estou tranquila, estou calma. Eu preciso que você esteja comigo o tempo todo para me preencher. Então, essa é a dependência emocional. Perigosa, né? Muito perigosa, e daí a importância, né, de nós nos reconhecermos e estar seguros, né, conosco mesmo, e lembrar que nós somos felizes já, né? Já viemos assim de casa, se posso dizer. Agora, dependência emocional no trabalho. Tem a dependência emocional no trabalho mesmo? Como é que a gente identifica? Como é que a gente supera essa situação? Explica pra gente um pouco, doutora, sobre essa dependência emocional no trabalho, que eu acredito que seja um ponto bem importante também. A dependência emocional no trabalho ela é um pouco mais difícil de você perceber, mas afinal de contas ela vai voltar para a validação. Então é uma busca constante e incessante pela validação do outro. Você sabe exatamente o seu trabalho, você sabe exatamente o que você tem que fazer, mas enquanto alguém não olha para você e não valida e não fala assim, sim, tá bom, você não sente segurança, você não sente confiança e você fica dependendo das aprovações das pessoas constantemente, mesmo você tendo o aval da autonomia para fazer. Então, você precisa que essa pessoa esteja ali com você o tempo todo, pegando na mão, validando e dizendo para vocês que o que você está fazendo está certo, o que você está fazendo está bom. Então, a dependência emocional no trabalho, ela muitas vezes... A consequência, eu diria, primeira, assim, é que as pessoas elas não se desenvolvem. Porque eu preciso que o outro esteja validando e muitas vezes o outro tá lá no trabalho dele, ele não tem tempo para mim. E aí, por ter tanto medo de explorar essa autonomia, eu fico aqui
Então, eu me limito. Então, é difícil, muitas vezes, da pessoa, ela conseguir crescer. Então, ela fica sempre com aquela sensação de angústia, de que ela não é boa o suficiente, que realmente ela não consegue fazer as coisas, e ela fica com aquela sensação, e isso vai fazendo com que ela se sinta ansiosa, pequena, angustiada. E, no fim das contas, é sobre uma dependência emocional lá, pessoal, que está impactando, inclusive, o seu trabalho.